É com grande satisfação que damos início ao Comunica 2020, desta vez digital, e iniciamos precisamente com uma breve conversa com o diretor do Agrupamento de Escolas de Vialonga, professor Nuno Santos, sobre a importância da comunicação, sobretudo para os jovens. A comunicação é importante para os alunos do nosso agrupamento, mas é importante para a sociedade em geral e para todos os alunos em geral, e não exclusivamente em particular para os de Vialonga. O que nós em Vialonga tentámos fazer foi introduzir no currículo esta disciplina, tornar a comunicação, dar à comunicação um protagonismo próximo daquilo que ele tem na sociedade contemporânea. De facto, na sociedade contemporânea, o ser capaz de comunicar em público, ser capaz de se expressar, de defender uma ideia, de apresentar um projeto, é alguma coisa muito valorizado, não só no mundo do trabalho, mas também no mundo social. Em relação à iniciativa de fazermos um Comunica digital no agrupamento, como é que acolheste a ideia? Pareceu muito interessante. A necessidade de a escola se tornar uma coisa completamente diferente daquilo que era até meados de março, e depois, a partir de março, ter tornado uma coisa diferente, obriga que também repensemos a forma como aqueles eventos que habitualmente fazemos têm que ser pensados e têm que ser alterados. Sermos capazes de propor aos nossos alunos que comecem a fazer e que comecem a produzir documentos de áudio que fiquem disponíveis para os outros ouvir. Sem dúvida, Nuno, e prova disso são as comunicações que a Luana e o Gonçalo nos vêm trazer e que falam de personalidades importantes no mundo audiovisual. Olá, eu hoje venho-vos falar sobre Walter Elias Disney, mais conhecido por Walt Disney. Walt Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901 em Chicago e faleceu no dia 15 de dezembro de 1966 em Los Angeles. Faleceu devido a um cancro no pulmão e nessa altura tinha 65 anos. Walt foi cofundador de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, a The Walt Disney Company. Esta grande empresa adquiriu a Marvel em 2009 e a Pixar em 2006. Walt, além de ser cofundador desta grande empresa, tinha como suas ocupações ser produtor cinematográfico, roteirista, dublador e animador. Ficou mais conhecido pela sua longa-metragem A Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937, e pelos seus personagens Pat Donald e Mickey Mouse. Para quem não sabe o que é uma longa-metragem é um filme com uma longa duração. Uma curiosidade, vocês sabiam que o Mickey Mouse era para se chamar de Mortimer? Mas na altura, a mulher do Walt Disney não achou muita piada, achou que Mortimer era um nome feio, então Mortimer ficou o nome para ser o rival de Mickey Mouse. Walt Disney é a pessoa que ganhou mais Oscars na história, incluindo 7 Emmy Awards. Nestas imagens temos a Disneyland de Orlando, a Disneyland de Paris e a Disneyland de Hong Kong. Como quase todos vocês devem conhecer, estes são os canais da Disney, a Disney Channel, a Disney Junior e a Disney XD. Nas seguintes imagens temos as personagens da Disney. Como vocês já devem ter reparado, eu destaquei o Mickey Mouse. Porquê? Porque o Mickey Mouse é a personagem da longa-metragem mais vista pelas crianças do mundo. Esta foi a minha apresentação, espero que tenham gostado. Beijinhos! Olá, o trabalho que eu vou apresentar hoje é sobre a biografia dos irmãos Lumière. Auguste e Louis Lumière são considerados os pais do cinema por terem sido os pioneiros na exibição de imagens em movimento. Auguste Marie Lumière nasceu em 1862 e faleceu em 1954. Enquanto que Louis Nicolas Lumière nasceu em 1864 e faleceu em 1948. Os irmãos inventaram o cinematógrafo e fizeram a primeira apresentação pública de uma imagem em movimento em França no ano de 1895. Grande parte das produções eram documentários curtos que abordavam a divulgação do equipamento por eles inventado.
O cinematógrafo era ao mesmo tempo uma máquina de filmar e um projetor de cinema. A primeira sala de cinema onde, em 1895, os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública de imagens em movimento chama-se Eden e ainda existe hoje. Os irmãos eram engenheiros e Auguste também gerenciava a fábrica da família. Apesar do sucesso com a divulgação do evento, os irmãos acreditavam que era apenas um instrumento para uso científico que não teria uso no futuro comercial. Mais tarde, em 1896, promoveram a divulgação do cinematógrafo em Bombaim, Londres e Nova Iorque. Além do cinematógrafo, os irmãos também se dedicaram a outros inventos, como o autocrome, primeiro o processo de fotografia colorida, a seguir a placa fotográfica seca e, por fim, a fotografia em relevo e o cinema em relevo. Este trabalho foi realizado por mim, Gonçalo Fresco, aluno do 8º C, com base nas seguintes fontes. Júlia é uma das professoras de comunicação da nossa escola e diz-nos o que é comunicar. Comunicar é uma arte, é uma forma de saber expressar os nossos sentimentos para todos aqueles que nos estão a ouvir, escolhendo as palavras certas, os gestos corretos, tudo aquilo que vai fazer passar a nossa mensagem para quem está do outro lado e quer saber aquilo que nós pensamos. E essa partilha traz também conhecimento, não é, Júlia? A Inês e o Miguel vão falar-nos também de outras fontes de conhecimento, os museus. O World Museum é um museu situado em Liverpool, Reino Unido. Este museu foi inaugurado em 1851. Nestes 169 anos, sempre teve como exposição todo o tipo de coisas, seja antiguidades, astronomia, botânica, etnologia, geologia, ciências físicas, zoologia, arqueologia e egiptologia. Daí ser chamado de Museu Mundo em português. No começo, este era chamado de Museu Derby por ter abrigado a coleção de História Natural Earl of Derby. No entanto, este mostrou ter grande popularidade. Por isso, William Brown e a MP doaram uma terra para o novo edifício. Mais tarde, na nova abertura do museu, podia-se contar com mais de 400.000 pessoas. No final do século XIX, teve outra vez uma reabertura pós-expansão de ocupação fornecida pela Faculdade de Tecnologia e Extensão, junto de William Montfort. Mais uma vez, após muito duelo alemão, o museu teve a sua inauguração como World Museum Liverpool. Escolhi este museu por ter um gosto muito variado que às vezes muda de dia para dia. Por isso, este com certeza seria um museu que gostaria de visitar. O Museu da História Natural de Londres, como o nome indica, localiza-se em Londres, Inglaterra. O museu foi construído entre 1873 e 1880, mas inaugurado em 1881, para receber uma grande coleção de esqueletos, fósseis e plantas, que até então formava parte do Museu Britânico. O próprio edifício do museu, inspirado na arquitetura românica, é muito interessante e grandioso, a começar logo pela fachada e pelas altas torres ao lado da porta principal. Continua a ser impressionante no interior, pelos seus frescos, esculturas e grande hall, onde poderemos ver um esqueleto de dinossauro diplodocus que se encontra lá há 112 anos. Hoje em dia, o Museu da História Natural de Londres tem mais de 70 milhões de espécimes, divididas em 5 categorias: botânica, entomologia, mineralogia, paleontologia e zoologia. E possui um centro dedicado ao grande cientista Charles Darwin, que foi o pai do evolucionismo da biologia. Ao ter visitado o Museu da História Natural de Lisboa, o qual me surpreendeu pelo seu conteúdo, fiquei com interesse em pesquisar museus do mesmo género. Foi aí que descobri o Museu da História Natural em Londres, que me fascinou, e esta foi a principal razão da escolha deste museu. E foi uma boa escolha, Miguel. E o que será que os vossos colegas pensam sobre a importância da comunicação na sua formação? Sinto que a comunicação é uma disciplina bastante importante para nós comunicarmos uns com os outros
e comunicarmos corretamente. Mas também sinto que é uma disciplina, embora seja bastante importante para a nossa formação e para a formação de toda a gente, que é uma disciplina que não é assim tão tocada quanto eu acho que deveria ser nas escolas. Concordo, até pela diversidade de temáticas possíveis, algumas delas incontornáveis na história da humanidade, como nos mostram as comunicações da Catarina e da Margarida. Olá, hoje a minha apresentação vai ser sobre quem foi Nelson Mandela. Para começar, o seu nome completo é Nelson Rolihlahla Mandela. Nasceu a 18 de julho de 1918 na União Sul-Africana e infelizmente faleceu a 5 de dezembro de 2013 na África do Sul. Este senhor foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul entre 1994 e 1999, considerado também como o mais importante líder da África Negra, vencendo o Prémio Nobel da Paz em 1993, onde é normalmente reconhecido como Madiba, que na altura era como o tratavam, que significa pai. Esteve condenado à prisão perpétua, onde cumpriu apenas 27 anos, tendo como número de prisioneiro 466/64, um número bastante importante até hoje. E porquê é que ele foi preso? No fundo ele foi preso por acreditar e defender um direito e interesse comum e acabar com o racismo. Acabou por conseguir, devido ao rugby, que na altura era um desporto que todos adoravam e era algo que tinham em comum. Então ele pegou nisso e uniu dois povos que de diferente não tinham nada, mas que se tratavam como tal. E é isso que podemos constatar no filme Invictus, que é exatamente isso que relata. Vou passar a citar umas palavras bastante bonitas de Nelson Mandela. Nutria o ideal de uma sociedade livre e democrática em que todas as pessoas vivem unidas em harmonia e com as mesmas oportunidades. É um ideal para o qual pretendo viver e que espero alcançar, mas se for preciso é um ideal para o qual estou preparado para morrer. Acho que as palavras falam por si. De seguida queria também referir uma atitude de Nelson Mandela que eu adorei, que foi quando ele saiu da prisão, ele estava consciente que tinha sido preso pelos brancos, porque foram eles que o julgaram e que arranjaram um motivo para o prender, apesar de ele não existir. E quando ele saiu, ele podia ter-se vingado, estava em posição de o fazer, e era o que provavelmente qualquer um de nós tinha feito. E não o fez, e fez questão de demonstrar que isso era errado. E com isto surgiu a Academia de Líderes Ubuntu, que tem por lema Eu sou porque tu és. Isto é o quê? Eu sou quem sou e tu és quem és, mas juntos podemos ser pessoas ainda melhores. É isso que faz de nós humanos. E a Academia de Líderes Ubuntu tem 5 pilares. Os primeiros 2, que é o autoconhecimento e a autoconfiança, isto é, eu preciso me conhecer a mim mesma e confiar em mim mesma para poder passar essa confiança e esse conhecimento ao próximo. Em terceiro, a resiliência, que é a persistência, é não desistir dos nossos objetivos, tal como Nelson Mandela fez. A empatia, que é conseguirmos colocar no lugar do próximo, porque sem isso não vamos a lado nenhum. E por fim o quinto, o serviço, que é no fundo a junção de tudo isto, que vai resultar na liderança servidora. E o que é isto de liderança servidora? É o propósito de tudo isto, porque ser líder só nos interessa e só convém se for para servir o próximo, se for para servir a sociedade, a comunidade e contribuir com algo de bom para o mundo. Se for para ser líder de nós, não vale mesmo a pena. E ser líder, como muitos pensam, não é agir pela frente, não é agir pelos outros, é também agir pela retaguarda e incentivar os outros a agir como líderes e a seguirem os seus objetivos. Bom, esta foi a minha apresentação, eu espero que tenham gostado. Obrigada por me ouvirem. Hoje vou falar sobre o acidente de Chernobyl, o acidente nuclear. Ocorreu entre 25 e 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia soviética. O acidente ocorreu durante um teste simulando uma falta de energia da estação, durante a qual os sistemas foram desligados intencionalmente. A água, ao sobreaquecer, foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre e produziu correntes ascendentes consideráveis por cerca de 9 dias. O fogo foi contido a 4 de maio desse mesmo ano. As plumas de produtos de fissão lançadas na atmosfera precipitaram-se pela União Soviética e Europa Ocidental. O número total de vítimas, incluindo os mortos devido ao desastre, continua a ser uma questão controversa e disputada. Durante o acidente ocorreram 2 mortes, uma imediatamente devido à explosão e outra devido a uma dose letal de radiação. Seguidamente, aproximadamente 3 semanas depois, foram hospitalizados cerca de 134 militares,
com síndrome aguda de radiação. A catástrofe de Chernobyl é considerada o acidente nuclear mais desastroso da história. É um dos únicos desastres classificados como nível 7, a classificação máxima. Hoje em dia, Chernobyl é uma cidade fantasma. Quase como a nossa escola, que por estes dias está vazia e sem alunos por causa da pandemia do Covid-19. A Marta partilha connosco o diário de um isolamento. O meu diário de isolamento, semana de 20 a 25 de abril. Esta última semana foi completamente exaustiva. Mal tive tempo para mim e para os meus habituais passatempos. Acho, obviamente, que todas as disciplinas devem ter o seu lugar na vida de um aluno. Mas se eu não tivesse organizado os meus dias, metade ainda estava por acabar. Foi uma semana difícil para todos, mas ao mesmo tempo foi um tempo necessário e bastante produtivo. Ao longo da semana senti um grande choque, pois apesar de neste tempo de confinamento terem sido solicitadas tarefas e desafios, não foi nada comparado com tudo isto. Já estava há quase um mês de quarentena. Logicamente, não estava mentalizada nem acostumada a ter tantas coisas com as quais me preocupar. Confesso que gerir este tempo não foi algo fácil. Muitas vezes começava a ter as minhas aulas online, telescola e trabalhos para realizar pelas 9 horas e só parava para almoçar. Terminava sempre pelas 18 horas o meu tempo de estudo, pois também precisava de descansar, naturalmente, e de passar tempo de qualidade com a minha família. A propagação do Covid-19 também é algo que me incomoda muito. Há imensa gente a perder a vida por causa deste vírus. Há pessoas que morrem ao tentar salvar outras vidas e, infelizmente, também existem pessoas que não cumprem as medidas de segurança por acharem que esta grave pandemia não passe de uma simples gripe, colocando as suas vidas e as dos outros em risco. Sim, este assunto é algo que tem impacto em qualquer um, ou pelo menos deveria ter, pois é algo que não controlamos, nem nada sobre o qual tenhamos poder de escolha. Apesar de todos os trabalhos e do turbilhão de coisas que precisava de realizar, este assunto incomodou-me muito, mas mesmo assim não podia esquecer-me das minhas obrigações. Como referi anteriormente, esta semana foi dura, pois foi uma passagem de água quente para gelo. Para além da minha vida profissional enquanto estudante, também tenho uma vida pessoal. Contudo, penso que foi uma semana muito importante, pois apesar de exigir imenso esforço e organização da minha parte, também me ajudou a definir as minhas prioridades e a relembrar as minhas responsabilidades. As semanas que se seguirão também serão bastante desafiadoras e de muito estudo, mas com certeza serão melhores e muito produtivas em termos de aprendizagens, pois também tenho os meus objetivos, os quais quero que sejam cumpridos. E é por esta razão que temos um Comunica este ano em formato digital. Não é, Júlia? Este ano não será assim. Este ano o Comunica 2020 será feito noutros moldes porque também é um ano anómalo. E o que pensam os nossos alunos sobre este formato? Eu acho que, como tudo, tem o seu lado positivo e negativo. Talvez os alunos que ficam mais nervosos de estar num palco sozinhos com várias pessoas a olhar se sintam mais confortáveis, mas também poderá ser diferente no sentido menos bom, por não haver tanta interação humana. Seria mais interessante se estivéssemos perto uns dos outros. E não só. Os filmes e aplicações como o TikTok passaram a ter muito sucesso, como explicam a Madalena e a Margarida. Hoje eu vou falar sobre o TikTok. O TikTok é uma aplicação para criar e compartilhar vídeos curtos. Foi lançada em setembro de 2016 na China com o nome Douyin pela ByteDance. A partir de 2018 estava disponível em mais de 150 mercados em 75 idiomas. E em julho desse mesmo ano contava com mais de 500 milhões de utilizadores em todo o mundo. Para criar um vídeo com o TikTok, os utilizadores podem escolher uma música de fundo, editar com filtro ou fazer um vídeo de 15 segundos até 1 minuto com ajustes de velocidade. Podem existir contas públicas ou privadas e os utilizadores podem permitir que só os seus amigos vejam ou todos vejam e reajam ou façam um dueto com os vídeos deles. Um dueto permite ao utilizador filmar um vídeo com outro vídeo ao lado e reagir permite aos utilizadores filmar a sua reação a um vídeo. O For You Page é onde vemos vídeos de várias contas de acordo com as tendências atuais ou que temos colocado mais likes. Se utilizarmos a hashtag For You ou For You Page, há mais probabilidades
de irmos para o For You, onde mais pessoas podem ver o nosso vídeo e dar like. O top 10 de pessoas com mais seguidores no TikTok são Charli D'Amelio, Zach King, Lauren Gray, Addison Rae, Riaz, Baby Ariel, Spencer X, Faisal Shank, Brent Rivera e Gil Crows. A minha apresentação é sobre um filme que se chama O Nosso Milagre. É um filme que estreou dia 5 de maio de 2016. É um filme que é baseado em factos reais. É a história de uma menina que se chama Annabelle Bean e ela vive no Texas com a sua família. Tem uma grande casa com um grande quintal que tem uma grande árvore. Ela, certo dia, é diagnosticada com uma doença incurável e depois de passar por muitos médicos e por muitos testes, ela finalmente encontra um médico especialista na doença dela. Só que ele trabalha no hospital de Boston, então ela passou a ir de 6 em 6 semanas para o hospital de Boston para ir fazer os seus tratamentos. Mas os seus tratamentos começaram a ficar muito caros, então os pais tiveram que começar a trabalhar muito para conseguir ganhar dinheiro suficiente. Certo dia, ela e a sua irmã mais velha subiram à árvore, que elas costumavam sempre subir, mas a Annabelle Bean caiu dentro da árvore, pois era oca. Mas, por um milagre qualquer, ela foi curada quando caiu. O elenco é Annabelle Bean, que é a Kylie Rogers, a Christy Bean, que é a Jennifer Garner, o Kevin Bean, que é o Martin Henderson, o Dr. Nurko, que é o Eugenio Derbez, a Abby Bean, que é a Brydon Sabrina, a Adeline Bean, que é a Courtney Fensler. A realizadora é a Patricia Regan, que fez este e muitos mais trabalhos. Fim. E tu, Júlia? Que diferenças realças neste período à distância? Em termos de ensino presencial e ensino à distância, noto que há uma diferença, mesmo em relação à confiança dos nossos alunos. Apesar das comunicações continuarem a ser comunicações de excelência, porque eles são realmente uns grandes oradores, a confiança que eles demonstravam ao pé de nós, do professor e dos restantes colegas, já não é a mesma. Noto agora nas aulas online, onde são feitas algumas apresentações e mesmo em certos vídeos que me mandam, que muitos alunos não estão tão confiantes e tão à vontade a fazer as suas comunicações, que continuam, como eu já referi, a ser de excelência. Sem dúvida, Júlia. E exemplo disso é a comunicação que a Sofia nos traz sobre as invenções no feminino. A primeira proposta que eu trago são as seringas. As seringas foram inventadas por Letitia Ger no dia 2 de abril de 1899. Este modelo foi inventado para facilitar o trabalho dos profissionais da área da saúde, como enfermeiros e médicos, durante uma cirurgia. A segunda proposta que eu tenho é a saída de incêndio. A saída de incêndio foi inventada por Anna Connelly em 1887. A saída de incêndio em edifícios mudou a maneira que o mundo tinha de lidar com as tragédias. A sua invenção consistia em escadas, muitas vezes ligando vários prédios, possibilitando uma saída para a rua, tornando as fugas mais rápidas e mais seguras em caso de incêndio. Pois antes da sua invenção, as pessoas fugiam para o topo do edifício em chamas, pondo desta forma as suas vidas em risco, o que não era nada seguro. Para quem não sabe, a saída de incêndio é a principal forma de evacuação de um edifício em caso de emergência. A minha terceira proposta é o bote salva-vidas. O bote salva-vidas foi inventado em 1882 por Maria Beasley. Antes da sua invenção, um bote salva-vidas não era muito mais do que uma superfície de madeira com remos para escapar de um navio em perigo de afundamento. Mas depois da sua invenção, o bote salva-vidas tornou-se moderno, compacto, à prova de fogo, de uso fácil e eficiente, com placas de metal capazes de viajar e navegar por longas distâncias de forma segura. O bote salva-vidas tem condições especiais de flutuação e navegabilidade para fins de abandono da embarcação e está disponível em navios para casos de emergência. A minha quarta proposta é o Wi-Fi. O Wi-Fi é um diminutivo de Wireless Fidelity, o que em português significa fidelidade sem fio, que foi inventado por Hedy Lamarr. Ela desenvolveu um sistema secreto de comunicações.
Essa tecnologia foi a base para o desenvolvimento de outras tecnologias, não só o Wi-Fi, mas como também o GPS. O Wi-Fi, para quem não sabe, é uma tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos e geralmente é transmitida através da frequência de rádio, infravermelho. A minha quinta proposta são os painéis solares. Os painéis solares, para quem não sabe, é uma forma de converter a luz do Sol, ou seja, energia luminosa, em energia elétrica. Estes surgiram entre a parceria da física Maria Thielkes e a arquiteta Helena Raymond. E em 1947 construíram a primeira casa totalmente aquecida por energia solar. A minha sexta proposta é a máquina de lavar louça automática. Foi inventada por Josephine Cochrane em 1886. As primeiras máquinas eram enormes, o que fez com que os restaurantes as adorassem, uma vez que estavam com grandes quantidades de louça. Contudo, para o funcionamento das mesmas, era necessária uma grande quantidade de água quente. Este aparelho eletrodoméstico, cuja finalidade é lavar os aparelhos e os objetos da cozinha, está, hoje em dia, presente na maior parte das nossas casas. A minha sétima e última proposta são os sacos de papel de fundo plano. Os sacos de papel de fundo plano foram inventados por Margaret Knight em 1868. Margaret Knight trabalhava numa fábrica de sacos de papel. Ela percebeu que seria mais fácil encher e transportar os sacos se estivessem em fundo plano. Sendo assim, decidiu criar uma máquina que formava e dobrava o fundo reto dos sacos de papel. Aproximamo-nos quase do fim e por que não falarmos de sonhos? Não é, Alexandre e Denise? É hoje o grande dia. Tenho o meu pai, a minha mãe e os meus familiares à minha espera. Está um calor infernal. Na mala levo bens higiênicos, roupa fresca e na mente boa disposição. O voo está programado para as 6h30 da manhã, mas nós chegamos muito mais cedo. Eu pareço estar a morrer de tanto sono. Mal chego ao avião, desespero por encontrar um lugar. Mal me sento, adormeço. Foi instantâneo. Não sei o que aconteceu durante a viagem, mas assim que acordo, sou bombardeado pelos meus pais, com fotografias embaraçosas de mim e de todas as caritas que eu fiz a dormir. Não percebo o motivo de tanta risada. Confesso que estou mesmo aborrecido com tanta risada. Começo a espernear ao som da minha mãe a chamar-me. Alexandre, Alexandre, cada vez mais alto. Alexandre, Alexandre. E acordo incomodado porque neste maldito sonho não descobri para onde ia. Amanhã tenho que retomar o sono e descobrir qual o misterioso destino que me aguardava. O meu futuro. Acordei numa manhã fria. As árvores abanavam do vento. Tenho uma missão. Viajar para o futuro e fazer a diferença. A minha mala já está organizada com tudo o que eu quero. Levo um caderno pequeno, um lápis e uma borracha mágica. Vou sozinha. Sou eu e um futuro enorme a criar. Visto-me e corro para apanhar o autocarro. No meu pescoço levo um colar muito especial, com a foto da minha família. Aperto com as minhas mãos a viagem inteira. Parto com uma grande responsabilidade e isso assusta-me. O autocarro para perto de um jardim e sai sem perceber. Anda às voltas e voltas. Até que uma luz branca muito forte aparece atrás de uma flor. Aproximo e, ao tocar nela, desmaio. Acordo no mesmo jardim, que agora está cheio de lixo. As árvores estão cortadas e não há flores. Não há ninguém. Sou eu e o mundo. Sento-me num banco partido do jardim e tiro da minha mala o lápis, o caderno e a borracha mágica. Encho o peito de ar, pego no lápis e começo a escrever. Árvores verdes. E árvores verdinhas começaram a crescer em meu redor. E continuo. Flores de todas as cores. E começam a brotar flores e o ar enche-se de perfume. Casas onde haja sempre saúde. E casas começam a surgir ao redor do jardim. Parques para crianças. E o som das brincadeiras e dos risos invadem o ar. Continuo a escrever e a desenhar e a criar um mundo melhor.
De regresso à planta sussurro, leva-me de volta e deixa-me adormecer num sono profundo. Obrigada a todos os alunos que contribuíram para mais uma edição do Comunica este ano em formato digital. Obrigado, Júlia, também. Da minha parte, resta-me agradecer aos nossos alunos, aos alunos aqui do agrupamento, pelo seu magnífico trabalho, pelo trabalho que continuam a desempenhar de forma realmente excelente. Continuem, meninos, vocês estão todos de parabéns e são os grandes oradores.